Olá, pessoal, saudação de paz para todos. Hoje é com muita alegria e satisfação nós trazer um grande pastor aqui com a gente, o pastor Ricardo, que ele está no ministério, né, Família do Reino. Na verdade, ele é pastor aqui em Portugal, da Família do Reino, com o apóstolo Pedro Medina. E é uma satisfação, né, trazê-lo aqui, ter aceitado o nosso convite. De antemão, já te agradeço por isso, em nome de Jesus. Veio compartilhar conosco o seu testemunho, a sua caminhada com Cristo, que eu creio que vai edificar muita gente. Eu já estou aqui, já maravilhada, só por umas conversinhas que a gente já teve aqui. Imagina o que a gente vai escutar aqui e aprender, porque eu creio que tem muita coisa aqui. Seja bem-vindo, pastor. Eu que agradeço. Para mim, é motivo de muita alegria ter esse momento com vocês. Eu creio assim que esse momento vai ser um momento poderoso, Amém. porque todas as vezes que a gente tira um momento como esse para falar do amor de Jesus, para falar do que Jesus tem feito, eu creio que nada acontece por acaso. Aleluia. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez, né, e que aonde chegar esse podcast, chegue a unção de Deus, o poder de Amém. Deus e os milagres aconteçam. Amém. Glória a Deus. O senhor já pode ficar à vontade, contar o início, né, da sua caminhada cristã, se o senhor já nasceu de berço, né, como Não, a gente fala, como é que foi? Nos conte como é que foi. eu tô com 51 anos de idade e não nasci no berço evangélico. Na verdade, eu até gostaria de ter nascido, mas a minha trajetória de vida mas até interessante, porque com 13, 14 anos eu conheci Jesus. 13, 14 anos eu tive uma experiência com Jesus. Mas ainda adolescente, morando em São Paulo, sou paulista, e aquela fase de escola, né, aquela fase, passando de uma fase da adolescência para uma fase mais jovem. E aí eu me lembro que com 13 anos eu acabei, né, indo numa igreja gostando, entreguei minha vida para Jesus, me batizei, fui batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro que a experiência que eu tive com o batismo com o Espírito Santo foi numa terça-feira, com um ciclo de oração. Olha, E jovens, né? Eu me lembro que foi uma experiência tão profunda. Para nós era só um culto de oração. E eu me lembro que naquela época as irmãs do ciclo de oração, elas falaram: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? nossa. Vem aqui. Eu me lembro que elas fizeram aquele círculo de oração e nós jovens entramos no meio daquele círculo ali. E aí eu vi a glória de Deus, o poder de Deus, e fomos batizados com o Espírito Santo, e foi uma experiência tão profunda. Para mim, assim, foi dias tão tremendos de paixão por Jesus, paixão pelo Espírito Santo. E só que o que acontece, né? 14 anos veio, escola, e eu me lembro que naquela época não se falava tanto de discipulado, né, como hoje. Muitas igrejas elas fazem parte da vida da igreja. E aí o outro lado acabou sendo mais forte na minha vida. Acabei saindo da igreja, me envolvendo com amizades erradas, e droga, álcool, prostituição. E dos 13 até os meus 20, 21 anos de idade, morando em São Paulo, se envolvendo com pessoas erradas e vivendo uma vida muito errada. E aí acabei me afundando nas drogas. Sim. Acabei, assim, houve momentos que eu acabei também traficando, não grandes portes, mas eu tive uma experiência com isso. Eu me lembro que em 1994, na Copa do Mundo, naquele auge do Brasil, né? Para mim foi uma das fases boas da seleção brasileira. Eu me lembro que eu estava assim, conversando com um amigo meu, e aí de repente ele falou: olha, vamos entrar na casa de um amigo nosso, porque nesse amigo nosso lá, né, eles estão traficando droga, de repente pode pegar uma quantidade boa para a gente.
E eu me lembro que nessa época, assim, sem pensar, amizades, né? Sim. Como é interessante como amizades influenciam muito. Eu acabei indo com ele e nessa feita, a gente ali dentro daquela casa, naquela época não era tão falado como hoje é falado sobre facções, né? Sim. Era mais questão de territoriais, era traficantes territoriais. E eu me lembro que eu estava dentro daquela casa e, de repente, com as portas fechadas e 7 amigos meus ali dentro. Quando eu olho assim, eu vi 8 vultos passando assim, pela janela, aquela janela, o vidro da janela ali. E meus amigos que estavam comigo, muitos ali, correram para dentro de um quarto que estava, era 3 cômodos, né? Correram para o último quarto. E eu fiquei assustado, fiquei olhando, e o outro amigo meu pegou aquela quantidade de droga e foi escondendo, e foi correndo, e aquela loucura. E ali eu olhei e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, de repente, um desses amigos ouviu na batida na porta e eram os traficantes do outro território. Nossa. Que aí eles entraram dentro da casa. E eu me lembro que naquela corrida, que eu também já corri para o quarto, coloquei a mão ali na parede do quarto, e meus amigos todos ali sentados e com medo. Pensa o drama, né? E quando aqueles traficantes entraram, eu me lembro que muitos eu já conhecia, por causa do nome. Falei, sabe aquele pensamento que vem? Sim. Falei, meu Deus. Aí passou um filme na minha cabeça. Nossa. Interessante que quando o filme passou na minha cabeça, qual foi o primeiro filme que passou na minha cabeça? Jesus. Meu Deus. Me ajuda. Me ajuda, me livra dessa. Se o Senhor me livrar, eu volto para a igreja, eu volto para os teus caminhos. As promessas aí, né? Quando o sapato aperta. Nossa! E aí eu me lembro que com a mão na parede e um daqueles traficantes, que eu já conhecia ele não tinha problema de matar. Ele colocou naquela época a gente falava que era uma calibre 12, e colocou na minha cabeça e fez algumas perguntas para mim. E eu falei, não, eu não sou essa pessoa, eu vim aqui só para... Mas dentro de mim comecei a orar, falei, Senhor, se o Senhor tem um plano na minha vida, se o Senhor existe mesmo, olha, nos livra, né? E graças a Deus, assim, que um daqueles amigos que estavam comigo era amigo de infância desse traficante. A mãe dele, né, tinha um costume antigamente que falava isso, né? A sua mãe foi minha mãe de peito. Mãe de peito, sim. Aí eu vi que quando ele olhou para ele, assim, falou assim, você aqui, rapaz? Mas o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, rapaz, nós estamos aqui, né? Aqui não é ponto de droga, não. Só que a gente falou isso aí, mentiu. Aqui só estamos curtindo a noite, né? Enfim, começou a conversar com ele, e teve um momento que ele pegou e arrastou ele para um outro cômodo e falou assim, bem baixinho para ele, olha, vai embora. Faz de conta que você nem viu o que vai acontecer aqui, porque nós vamos matar todo mundo. Aí esse amigo nosso, que já não está mais vivo, ele falou assim, não, você não vai fazer isso não. Rapaz, nós somos irmãos de, né? Sua mãe, né? E ele falou, faz o seguinte, de leite, né? Mãe de leite. Faz o seguinte, ó. Eu vou dar 10 minutos para todos vocês saírem dessa casa e nós vamos voltar aqui. E se nós voltarmos aqui e encontrarmos vocês, aí não tem desculpa. E aí aqueles traficantes saíram. Imagina como que eu fiquei. Misericórdia. Corri. E minha casa, ela era do lado dessa casa. Eita. Eu só pulei o muro, corri para dentro da minha casa. Minha mãe falou, quem foi que está assustado? Eu falei, não, mãe, nada. Não. E eu me lembro que eu fiquei uma semana intocado dentro de casa. Misericórdia. Agora, interessante. Se você me fez essa pergunta, pastora. Ei, você voltou para a igreja? Não. Fiquei mais 2 anos vivendo aquela vida. E aí, 2 anos após aquilo, eu já assim estava afundado nas drogas. Eu andava igual um mendigo na rua. Meu Deus. Quantas vezes minha mãe, ela foi me buscar na sarjeta, tudo sujo.
mulambento. Por isso que eu falo, eu me lembro que nesses períodos que eu via de madrugada e chegava em casa, a minha mãe ela ficava na porta orando. E a oração dela era: Jesus, traz meu filho com segurança. Nossa. Já teve um momento assim, que eu peguei a minha mãe, eu ali naquela efeito das drogas, eu acordar assim de madrugada na minha cama, minha mãe passando álcool no meu corpo e orando: Jesus, não leva meu filho não, não leva meu filho não. Aí no outro dia eu acordava, e minha mãe falava isso: olha, ontem você teve umas 3 compulsões, eu achei que você ia morrer, mas eu orava: Jesus, não leva meu filho não. Nossa. E aí, 2 anos após esse acontecido, minha mãe me fez um convite, né? Pegou minha... E era uma Semana Santa. Lá no Brasil, minha mãe, ela numa quinta-feira de madrugada, ela falou: filho, não sai não, fica em casa. Para no domingo nós íamos lá em Campinas, que eu morava em Santo André, pai, nós íamos em Campinas ver a sua tia. Hoje ela, né, já faz 4 anos que ela morreu, tia Maria. E ela falou assim: não sai não, filho, fica com a mãe. Eu falei: não, mãe, eu vou ali, já eu volto. Voltei no domingo. Meu Deus. Daquele jeito. Eu me lembro que minha mãe, ela tomou uma atitude que eu acho que poucas mães tomam. Mas foi a melhor atitude que ela tomou. Quando eu cheguei assim em casa, de madrugada, minha mãe, ela olhou para mim e falou assim: olha, aqui está sua mala, sua roupa. Eu não quero mais que você venha morar aqui em casa. Eu estou te mandando embora, porque eu não aguento mais. E eu fui morar com essa minha tia, na cidade de Campinas. Mas sabe o interessante, pastora, que nessa ida que eu fui, meu tio veio de Campinas me buscar para me levar para morar com essa minha tia, que eu, na verdade, nunca tive convívio com ela. Depois de muitos anos, eu fiquei sabendo que uma vez eu estava na rua bem drogado e ela veio falar comigo, chorando, e eu nem me lembrava dessa cena. Ela falou: ô filho, Jesus te ama tanto, se a tia pudesse te ajudar. E aconteceu isso. Meu tio veio me buscar, e aí minha mãe pegou aquela malinha, colocou nas minhas mãos, com muitas lágrimas nos olhos. Ela falou: olha, mas vai ser bem para mim e para você, porque se você ficar aqui, você vai morrer. E aí eu me lembro que eu entrei dentro daquele carro, e o trajeto de Santo André a Campinas, eu fui orando. Falei: Jesus, se o Senhor existe mesmo, e o Senhor tem um plano na minha vida, mas se o Senhor não tem um plano na minha vida, vamos fazer um trato. Ou o Senhor me mata, ou o Senhor muda a minha história. Chegamos domingo à noite, na casa da minha tia. Na segunda-feira de manhã, minha tia ela me convida. Falou: filho, vai ter um grupo familiar. Na verdade, um culto doméstico, que era da Casa da Bênção na época. E aí, você gostaria de ir? Eu falei: bem, eu estou na casa dela. E eu me lembrei da oração que eu fiz. Falei: vou tia, vou sim, vou lá. E acabei participando. Interessante que um lugar simples, né? Terra, chão batido. Tinha um rapaz com um violão, um senhor muito simples, que nem falar sabia direito. Mas eu cheguei naquele culto ali, familiar, e muita vergonha, e com os olhos fechados assim. De repente, aquele rapaz pegou o violão. Eu nunca vi uma unção como aquela. Ele começou a dedilhar e cantar. Sabe, a presença de Deus invadiu meu coração ali. E quando aquele pregador fez o apelo, eu já estava prostrado diante de Jesus. E aí, dali para frente, eu comecei a ser apaixonado por Jesus. E esse rapaz que estava com o violão, de uma forma simples, e do jeito dele, depois eu fiquei sabendo que a minha finada tia tinha comentado com ele, né? Ele falou: olha, o nome dele é Pedro. Ele falou: Pedro, meu sobrinho, ele vai vir morar comigo. E eu gostaria que você pudesse me ajudar a você, né, a inserir ele na igreja, sabe, a ajudar ele, porque meu sobrinho é viciado em droga. Eu queria... Meu Deus! E eu até costumo dizer que eu não precisei passar por uma casa de recuperação. Só que eu não sabia disso. E eu me lembro que
que na terça aconteceu isso, na quarta de manhã, eu vejo alguém batendo palma. Eu fui lá e... Quem que estava lá na porta? Esse Pedro. Ô, tudo bem? Ô, Ricardo, tudo bom? Eu falei, rapaz, tudo bem. E eu ainda com aquelas manias, né, de falar na gira, enfim, por causa da vida que eu tive. E eu pensei, o que esse maluco veio fazer na minha casa? Logo, né, 8 horas da manhã. Aí ele falou assim, rapaz, é sua tia. Por isso que eu falo. Sabe aquele ganha almas, né? Ele falou para mim assim, rapaz, a sua tia, Maria, ela me falou que você está desempregado. Rapaz, eu queria... Vamos fazer o seguinte? Estou sem fazer nada. Eu quero levar você para a gente ir nas agências de emprego. Pastora, desde o momento que a gente saiu de casa até o centro de Sumaré, dentro no ônibus, depois a gente parou numa praça, ele foi contando o testemunho dele para mim. Meu Deus. Um ex-jogador de futebol, tocava batuque em um centro de umbanda. Sim. Foi ex-jogador da Ponte Preta. Ele me contou assim a história dele para mim, foi falando, e o testemunho dele poderoso, da conversão dele, de como foi e tudo. Ele era cover do Christian Ralph, e Jesus veio, e enfim. E sem ele saber que aquele período que tivemos ali foi o período que eu vi que se Jesus pudesse, e Jesus fez isso na vida dele, faria na minha também. Aí, a partir daquele momento, aquele rapaz foi um discipulador na minha vida. A gente lia a Bíblia junto. Eu aprendi a orar no monte com ele. Nós fazíamos campanha de oração. Nossa. Nós buscávamos o Espírito Santo. E aí, nesse período que tivemos, aí teve um momento que ele acabou, né, ele indo embora, fazer missões. E aí, um dia, uma irmã, irmã Teresa, do ciclo de oração, intercessora, aquela mulher que num culto familiar eu nunca tinha visto isso. Ela orava, os demônios, o povo ficava demoniado, e eu falava, meu Deus. E ela expulsava o demônio. Aí um dia ela falou assim, ô Ricardo, deixa eu falar uma coisa para você, filho. No final de semana, eu vou levar os jovens numa casa de recuperação. E eu queria que você pudesse dar o seu testemunho. Você falar do que Jesus fez na sua vida. Eu falei, mas irmã Teresa, eu nunca falei em público. Eu nem sei se vai dar certo isso. Por que você não pede uma outra pessoa para fazer isso? Mas logo eu. Ele falou, não, eu acredito em você. Vem cá, deixa eu te falar. Você vai falar o antes, depois vai falar o que Jesus fez na sua vida. É fácil. Falei, faz o seguinte, você vai fazer um roteiro aí, vai escrever, e eu creio. Jesus vai te usar. Eu falei, ok. E aí, pastor, eu passei acho que uma semana toda jejuando. Eu acho que eu nunca orei tanto como eu orei naquela semana. Eu nunca jejuei tanto como eu jejuei naquela semana. E eu falava, Jesus me ajuda, porque... E aí eu me lembro que chegou no sábado, nós fomos nessa casa de recuperação, o Pedro fez o louvor, ela deu início ali. Vamos chamar agora o irmão Ricardo. Aí eu cheguei e cumprimentei todos ali e comecei a contar o meu testemunho. Só que é interessante que eu falava mais na gira, e saiu até uns palavrões, sabe? E eu vi que ela vendo que todo mundo ficava me olhando assim, tipo, né? Aquela cara de espanto. E aí, Deus é Deus. Aí eu me lembro que depois eu contei meu testemunho, fiz o apelo, e muitos daqueles homens que estavam naquela casa de recuperação aceitaram Jesus, e depois pediram oração. E eu gostei. Falei, uau, Jesus, que negócio legal, que coisa boa. Aí começou a aparecer os convites, né? E aí um dia, passou alguns meses, essa mesma irmã Teresa, ela falou para mim assim, olha, eu vejo o chamado de Deus na sua vida. Se eu te pagar um seminário lá em Brasília, você vai fazer? Eu falei, uai, você está pagando? Eu vou, ué. Ele falou, porque eu preciso investir na sua vida. E eu fui fazer esse seminário de janeiro a julho, era interno, era um seminário mais voltado para missões, aprendeu o básico de teologia, e fui fazer. E aí, fiz esse seminário,
Só que assim, ó, terminava em junho. Em julho tinha uma convenção, inclusive todo ano tem lá em Brasília, a convenção das Casas da Bênção. E vinha vários pregadores. Pregadores assim, Napoleão Falcão, Apílio Santana, Jorge Linhares, homens mesmo, né, que todo pregador e todo seminarista ficava apaixonado de ver. Sim. Agora imagina, homens que eu via naquelas fitas de VHS, aquelas fitas de VHS, ou aquelas fitas cassete, e eu ficava, meu Deus, olha, vou ver de pertinho, porque o seminarista ficava próximo deles, né? E aí eu participei desse congresso, e aí nesse congresso eu conheci a minha esposa, a pastora Cristiane. E aí nós nos conhecemos, e enfim, voltei para São Paulo, ela foi para Cuiabá, aí depois de São Paulo decidi ir para Cuiabá, para a gente, né, firmar o namoro, e aí nós casamos. E é tão interessante que quando ela conversou comigo, nessa época, ela falou assim, ó, rapaz, você não tem vontade de ser pastor não, né? Aí eu, porque ela assim, porque eu não tenho vontade de casar com pastor não. E agora, o que eu faço? Falo ou não falo? Aí eu falei assim, não, Deus que sabe, Pois. é Ele que sabe. Eu saí pela direita, né? Nem falei que sim, nem que não. Falei, Deus que sabe. Aí nós casamos. Só que, depois que casamos, eu fiquei mais ou menos uns 5, 6 meses sem conseguir dormir. Acordava de madrugada. E Deus falando no meu coração sobre o chamado. E aquele algo queimando dentro de mim. E queimando dentro de mim. Aí um dia ela perguntou, por que você não está conseguindo dormir de madrugada? Eu falei, Cris, Deus está me chamando. Deus está me chamando. Então, assim, eu acredito, Deus está me impulsionando para o ministério. Aí ela olhou para mim e falou assim, então Deus vai ter que falar comigo também. Aí comecei a orar. Falei, então vou começar a orar para Deus falar com ela. Nossa. Aí nesse mesmo ano que começou eu ter esse sinal, essa vontade, essa algo que queimava meu coração, nós voltamos para Brasília, o mesmo lugar que nós nos conhecemos. E aí Deus, num louvor, falou com ela. E eu me lembro que eu fui no banheiro, quando eu voltei, ela olhou para mim e falou assim, olha, Deus falou comigo. Agora vamos orar, para saber para onde Deus quer nos levar. E aí, oramos, voltamos, né, para Cuiabá. Aí depois de acho que daquele mesmo mês, recebemos uma ligação desse Pedro, que foi meu discipulador, que já estava na Lagoinha. O que você está fazendo aí? Eu estou aqui. Rapaz, a Lagoinha começou um trabalho aqui no norte de Minas Gerais, na Vale do Jequitinhonha, cidade de Janaúba. Vocês não querem vir não conhecer? Falei, rapaz, eu vou pegar férias do trabalho, né? Nós vamos. E aí sentamos, conversamos e fomos. E quando nós colocamos o pé lá, ficamos umas 2 semanas ali, né? Sim. Ajudando. Só que voltamos para Cuiabá. Aí sentamos, conversamos, 7 meses de casado. A casa imobiliada. De repente a gente olha e fala, então, se Deus está nos chamando, então a gente vende tudo e vai. E aí fui conversar com o pastor, que era o líder do campo. E ele fez, eu liguei para ele, ele falou, e aí, estão preparados para vir? Falei, pastor, sim, e qualquer proposta, tal. Ele falou assim, não, a proposta aqui é o seguinte, o que a gente comer, vocês vão comer, e o que a gente vestir, vocês vão se vestir. A proposta é essa, vem pela fé. Falei, então amém. Então nós vamos. Fomos. E aí ficamos mais ou menos 1 ano lá, e fomos ordenados pastores. E de lá para cá, a nossa vida foi essa. Glória a Deus. Ajudar pastores, né? Já começamos uma igreja lá em Mato Grosso, na sala da nossa casa. Aí veio a pandemia, e como, né, toda igreja, na época da pandemia, teve os seus momentos. Aí depois disso a gente decidiu, vamos fazer o seguinte, ela tinha um salão de beleza, a gente sentou e falou,
a gente podia ir para algum lugar. E aí nós estávamos conversando, eu dirigindo o carro ali, e de repente eu falei, não, vai partir de mim, vai partir dela, né? E ela do nada falou, Santa Catarina. Eu falei assim, então, meu coração também está isso. E aí nós tínhamos 2 amigos, né? Tinha um que morava lá em Chapecó e esse Pedro que morava próximo de Balneário. Aí eu mandei recado para os 2. Os 2 deram um aval. Mas aí o Pedro, que foi meu pai na fé, lá no começo e tudo, ele falou, rapaz, vem para cá, irmãozão. Vem para, né, São João Batista, que é em Santa Catarina. Vem para cá. E aí, mais uma vez, nós tínhamos acabado de construir nossa casa dos sonhos dela, e casa imobiliada. A gente vendeu os móveis, alugamos a casa, colocamos 2 filhos no carro, enchemos porta-mala, teclado, baixo, violão, roupa, e aí partimos para o Balneário. Aí lá em Balneário, a gente não se deu muito bem na cidade de São João Batista, e eu me lembro que ela foi conhecer Balneário, porque ela foi com uma equipe, né, que trabalhava com ela, as meninas que trabalhavam, ela é cabeleireira, as outras trabalhavam com estética. Aí ela volta, no final de semana, e fala, amor, encontrei um lugar muito bom. Eu falei, sério? Que lugar? Balneário Camboriú. Você precisa conhecer. Vamos lá conhecer. E aí, falei, vamos. E bem na época era aniversário do meu filho mais velho, Pedro, que por sinal também tem o nome de Pedro. Pedro, pois. Que eu coloquei o nome, né? E aí fomos conhecer, aí nós 4 ficamos admirados. E aí ela olhou para mim e falou, e aí, amor? Eu falei, então, vamos vir para cá. Vamos vir morar aqui. E largamos tudo, fomos morar lá. Ficamos procurando uma igreja, até que encontramos a igreja Família do Reino. E aí ficamos 3 anos servindo. E de repente surgiu o convite. Glória a Deus. E está aqui agora em Portugal. Portugal, Lisboa. Glória a Deus. Mas eu acho muito importante e muito prazeroso essa parte aí que a senhora, ela investiu no ministério do Senhor. Ela investiu no Senhor, né? Ela quis impulsionar, né, algo que os olhos humanos não estavam vendo, né? Não estava vendo, mas ela viu no Senhor, ela impulsionou o Senhor. Não, peraí, ali vai dar sim algo para glorificar o nome de Deus. E ela foi lá e investiu no Senhor. Só que eu vejo nos tempos hoje, pessoas que vê algo em alguém, mas ao invés de impulsionar, ao invés de ajudar, fazem matar. Fazem matar. Não sei se o senhor está vendo, né, está percebendo essa época de que o povo, ao invés de dar a mão, poxa, você bora junto, impulsionar e dar as mãos e todo mundo, porque é para o reino do Senhor. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o reino, é sobre o Senhor, né? E se todos nós entendêssemos isso, se todas as pessoas entendêssemos isso, eu acho que era bem pouco as pessoas que estavam no mundo hoje. Sim. Não é? Sim. Não sei se o senhor percebe. Sim, não. E assim, ó, uma das coisas que quando eu saí do seminário, eu percebi e falei, gente, o que tem de jovens? Porque assim, ó, a gente precisa entender, nós temos essa consciência do evangelho, ir para todo mundo, pregar o evangelho, bacana. Na teoria, isso é muito bom. Mas vamos ser sinceros. Tem pessoas que não vão ser esses que não vão ser esses que vão. Sim. Né? É essa consciência que muitos precisam ter, pastor. É essa consciência, tipo assim, gente, eu não vou, mas eu tenho condições de enviar alguém. Porque, vamos ser sinceros, o que tem de jovens, que tem talentos, que estão, assim, que tem chamado, que só precisa de alguém que os impulsione, que alguém que olhe como ela olhou para mim e falou, ó, eu vou investir em você. Isso.
Uma das coisas que o nosso apóstolo Pedro Medina fala, e isso eu fico fascinado com essa visão dele. Nós temos uma escola lá em Balneário que é a Exousia. Inclusive, nosso filho mais velho, Pedro, ele está participando lá. Ele fez um ano passado, vai fazer esse ano, 2 anos de teologia. Esse ano é um ano ministerial. E esse período que eles ficam lá, se você for olhar, hoje deve ter uns 80 a 100 jovens. Tem jovens da Argentina, jovens de vários lugares do Brasil, que as igrejas estão investindo neles. Então imagina, vamos lá, 100 jovens, que se trabalhar, que se eles foram ministrados, porque eles vão aprender tudo. Sim. De como vai ser a logística de você começar uma igreja, até algo assim que hoje é uma forma de evangelizar, internet, mídias sociais. Ou seja, você formando esse menino, ensinando para ele o evangelho do reino, são futuros 100 missionários. É verdade. Agora, vamos ser sinceros. O que está faltando hoje? Alguém que seja aquele que vai investir para que esses vão. Alguém que vai olhar assim. Porque uma coisa que eu percebo é. As pessoas acham que ministério é só púlpito. Cargo, né? Cargo. Cargo. E vou ser sincero, uma das coisas que precisa entender, uma coisa que é pouco falado hoje, é o ministério dos arimateias. Aqueles que vão cobrir o corpo, aqueles que vão investir no corpo. É verdade. Quem são esses? Os empresários. Homens e mulheres que entendem, compreendem que os recursos que Deus está colocando nas mãos deles vão desaguar em investimento no reino. Tem muitos homens de Deus que hoje Deus está usando para fazer cruzadas por todo mundo. E quem está investindo nesses grandes homens? Não é a igreja. Não. Quando eu falo igreja, eu falo são grandes empresários que entendem que eles são um rio que é onde a água está, sabe, passando por eles, eles estão desaguando em lugares. Sim. Então, o que está faltando hoje é pessoas com essa visão, que tem esse entendimento. Não, peraí, eu tenho condições de investir nesse jovem. É verdade. Esse jovem tem um dom, ele tem um talento. Quantos profetas, quantos apóstolos, quantos mestres, quantos pastores, quantos evangelistas estão sentados nos bancos da igreja, que está só esperando alguém que destrave eles, que olhe para eles como alguém um dia olhou para mim. E fala assim, olha, fica tranquilo, eu vou investir na sua vida, porque o retorno vai acontecer. Eu creio. E é verdade. Deus não deve nada a ninguém, né? Não fica devendo nada a ninguém. Não deve. E aquele que semeia, vai colher. Vai colher. Né? Se entendêssemos isso, se muitas pessoas entendêssemos... muita gente não dá dízimo nem oferta nas igrejas. Tem muitos que falam assim, eu vou dar dinheiro, pastor, né? Não sabendo ele que o único beneficiário somos nós. Somos nós, porque o que a gente planta, a gente vai colher. Sim. Né? Não tem como. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa nesse assunto que você acabou de falar aí. Muito interessante isso. Aí ele falando sobre isso, falando, pastor, eu não concordo. Falei, concordo com o quê? Igrejas que ficam falando sobre dízimo, sobre oferta. Eu falei para ele assim, meu querido, deixa eu falar algo para você. Vamos no natural. Se chegasse hoje 20 famílias necessitadas e entrasse dentro de uma igreja que estivesse começando, essas 20 famílias falassem assim, gente, olha, são 20 famílias que nós precisamos ajudar elas. Tem igreja que não tem condições. É verdade. Por quê? Porque muitos têm essa mesma mentalidade que você tem. Uma mentalidade que é errado, que não concorda.
que uma igreja ela ensine sobre a realidade do que é você entregar o dízimo. Entregar o dízimo não é pagar nada para pastor. Não. Entregar dízimo não é você sustentar a vida de pastor. Na verdade, se a pessoa entendesse isso, ela ia compreender que é uma forma de nós honrarmos a Deus. E eu comentei com ele assim, seriam 20 famílias que sairiam com as mãos abanando. Por quê? Porque tem pessoas dentro da igreja que elas querem ser honradas por Deus. E eu sempre comento isso, Deus não tem problema de nos honrar. Não. Deus não tem problema de nos abençoar. Deus não tem problema de, sabe, a Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que Deus não tem problema com essas coisas. Quem tem problema somos nós seres humanos. Mas qual que é a maior dificuldade disso tudo? É que nós olhamos, e quando nós olhamos tudo isso, o nosso olhar é um olhar egoísta. Porque nós queremos que, sabe, Deus nos abençoe, que Deus nos prospere, que Deus abra as portas para nós, que Deus nos cure, que Deus, né, nos restaure. Mas quando isso chega em mim, nós estamos pior do que o Mar Morto. Porque tudo que chega em mim não pode morrer em mim. Então a riqueza que Deus quer e Ele vai colocar em nossas vidas é para que isso desague na vida das pessoas. É verdade. Então tem pessoas que elas vão ser abençoadas com a bênção que Deus vai colocar em mim, que Deus vai derramar para a minha vida. Então, nós temos que ensinar sim. Nós temos que ensinar que a porta que Deus abriu, o empreendimento que eu orei tanto para Deus me dar, tudo isso é uma forma de eu usar esses recursos, porque dinheiro para mim é recurso, para abençoar o reino de Deus, para mudar a história de pessoas, para, sabe, a gente levantar instituições que vão ser instituições que vai, sabe, desaguar na vida de famílias, sim, de necessitados. Sim. Tivemos agora em Portugal, né, essa catástrofe que teve nesses últimos dias. E agora, vamos ser sinceros, quem que estava lá? A igreja. E qual é essa igreja? Qual foram os recursos? Foram doações, sim, foram dízimos, foram ofertas, foram recursos que saíram da própria igreja. Da própria igreja. Só que muitos não entendem isso, não compreendem isso. Porque no dia que compreenderem isso, muitas coisas serão diferentes. É verdade. Então, pastor, o que você falou é a realidade. Quando as pessoas começarem a entender que nós somos um canal para que a bênção de Deus passe por nós, eu sempre conto uma história que tem uma pessoa que ela está no deserto. Ela está no deserto, aquele sol de mais de 40 graus, quase 60 graus na cabeça da pessoa, e ela faz uma oração. Ela fala: Jesus, Deus Todo-Poderoso, Senhor, o Senhor podia me fazer com que apareça uma fonte aqui no deserto, podia brotar água desse deserto, e quando ele abre os olhos, ele vê um oásis, olha, água fresquinha. Aí ele agradece a Deus, ele corre, ele pula dentro, bebe aquela água e se alegra. Só que ele sabe que ele precisa dar continuidade na caminhada. Aí ele olha para o lado, ele vê um tonelzinho de água, ele enche o tonelzinho de água, bebe e continua a viagem dele. E aí lá na frente ele encontra alguém, lá ajoelhado, orando: Senhor, me abençoe, eu não vou aguentar mais ficar nesse deserto. Aí ele está ouvindo a oração daquele ali. Ele vai próximo dele, dá 3 tapinhas nas costas dele. Aquele homem olha, ele fala assim: Deus ouviu a sua oração. Aí ele pega aquela água que ele encheu, aquele, né, tonelzinho de água. Está aqui, ó, Deus ouviu a sua oração. Aí eu quero dizer uma coisa: quem é o abençoado aqui? É verdade. O segundo que estava orando, ou o primeiro que tinha água para poder distribuir para aquele?
Então, muitas vezes, nós ficamos no nosso oásis, né? Muitas vezes nós até temos condições de desaguar água na vida de alguém, mas a gente se fecha em nosso mundo. É verdade. A gente se esconde em nosso mundo. A gente coloca barreiras, em vez de nós sermos uma ponte, nós somos um muro. É. Alguns anos atrás, eu estava lendo a história de Moisés, e que me deixou fascinado é que Moisés, ele um dia decide visitar os irmãos. E ele sai do palácio, né? E vai dar uma volta ali no meio dos irmãos e tudo. E quando ele chega ali perto, ele vê algo, um soldado egípcio maltratando um dos seus irmãos, e Moisés, irado, ele, naquele afã de fazer algo com as suas próprias mãos, ele matou o egípcio e escondeu o corpo dele. Então nós já conhecemos a história. Depois ele foi tentar ver dois irmãos que estavam ali discutindo, foi tentar ser juiz ali, e aí ele foi descoberto, foge para o deserto. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que Moisés só conseguiu enxergar algo quando ele saiu do palácio. Verdade. Ele só conseguiu ver a realidade do povo dele quando ele saiu do palácio. Porque de repente ele pode ter, ter vivido no palácio e escutado, né? Olha, Moisés, né? Você está aqui sendo treinado, provavelmente pode ser o futuro príncipe do Egito, mas não esqueça que os seus irmãos estão lá. E aí ele sai do palácio. E quando ele sai, ele consegue ver. Ele consegue sentir a dor. Ele consegue, sentir aquilo que os seus irmãos estavam sentindo. Então, o grande segredo que eu aprendo é que Deus está nos movendo como igreja a sair dos nossos palácios. É igual a história de Salomão, que saiu do palácio, se caracterizou como um camponês, né? E viu aquela qual ele se apaixonou por ela. E é a história de Jesus, né? Jesus, a Bíblia diz, Paulo fala que ele veio, tomou a forma de homem, se vestiu de servo e habitou no meio de nós. Então, o grande segredo hoje é a gente sair dos nossos palácios e ver a realidade que está. Quando eu falo irmãos, eu não falo só irmãos de igreja, mas como é que está a humanidade hoje? Como é que está o nosso próximo, né? Como a história do samaritano, que ele andou naquela mesmo trajeto que o sacerdote andou, que o levita andou, mas ele foi diferente. Ele não só andou, não só seguiu, ele estava no mesmo caminho, porém ele decidiu parar, descer e se envolver com aquele homem que a Bíblia diz, Jesus falando, que foi maltratado, que foi machucado, que foi roubado. Essa é a história da igreja hoje. Quando a gente decide descer do barco como Jesus, né? E olhar para as multidões e dizer assim, eu tenho compaixão deles. Então, acho que eu tenho entendido esses dias, pastora, que Deus está trazendo uma nova roupagem para a igreja. Deus está levantando uma igreja diferente aí, com uma visão diferente, com um coração diferente. Deus está levantando um povo assim que vai surgir nesse período mais crítico da humanidade. Porque a igreja sempre aconteceu isso, né? Nos momentos mais críticos, Deus levantou uma igreja poderosa. E eu estou crendo nisso. Nós fazemos parte. Amém. Deus não precisa levantar outra geração, nós somos essa geração. Sabe? Uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa.
creio, em nome de Jesus. Amém. Meu esposo tem uma frase que ele fala assim: se não for em mim, que seja através de mim. Aleluia. Ele fala. Que frase. Ele diz, olha, que não seja em mim, mas seja através de mim, Senhor. Então, ele é uma pessoa que impulsiona, né? Oh, meu Deus, é tão machucado. Então, várias vezes já entrou em depressão por confiar muito, por querer, sabe? Mas Deus tem sustentado, Deus tem dado graça. Amém. E o bom disso tudo é que o que eu acho bonito é que não para. Amém. Porque Isso não é é bom. sobre pessoas, é sobre quem eu sirvo. É sobre quem eu tenho crido, Amém. né? Sobre quem eu creio. Então, é exatamente isso. É que a gente venha olhar somente para Cristo. Porque se a gente olhar por pessoas, nós somos falhos. A gente para. Quem nunca errou? Quem nunca falhou? Nós somos falhos. Então, que a gente venha olhar para Cristo. E assim, na nossa caminhada mesmo, é de a gente chegar e dar as mãos, independente de placa de igreja. É o que eu falo sempre. Não, eu não sirvo placa de igreja. Eu tenho um apreço, eu tenho consideração, honro. Sim, honro. Mas nós servimos a Jesus. E se todos nós entendêssemos isso, de dar as mãos e dizer assim, vamos resgatar almas da mão de Satanás para o reino do Senhor, entende? E se cada um de nós, pelo menos, trouxéssemos uma vida, eu acho que nem metade do mundo, né? Então, para que lutarmos contra nós? O senhor já percebeu que nessa geração, nesse tempo, crentes lutando contra crentes em redes sociais, porque a igreja tal não presta, porque fulano... Gente, pelo amor de Deus, Guerras. vamos, né? É cada um lutando pro seu reino, não pelo reino de Cristo. Não. É cada um, eu vou lutar pro meu reino aqui, você luta com o seu reino aí, vamos ver o que vai dar. E, sinceramente, reino dividido não subsiste, Não né? subsiste, com certeza. E isso que a senhora fala é muito, muito profundo, porque se a gente entender que não é o meu reino, tudo bem, nós somos diferentes, Sim. as 12 tribos Sim. diferentes, mas não é que eles iam levantar o tabernáculo, cada um tinha o seu papel ali. Sim. Cada um tinha sua função. Isso. O que a senhora falou é muito interessante, do seu esposo. É saber quem eu estou servindo. E saber quem eu sou no corpo. Porque eu me lembro que eu vim de uma geração, como é que eu vou falar? Eu vim de uma época que as pessoas elas não tinham essa consciência de saber quem ela era no corpo. E vamos ser sinceros, tem muita gente que ela foi ungida pastor e ela não é pastor. Perdida ainda, né? Ela é um ótimo evangelista. Ela tem um dom evangelístico poderoso, mas aí alguém que também não tinha muita sabedoria foi ungir, vamos ungir, ele é pastor. E tem pastor que não é pastor, tem pastor que, na verdade, ele não é, ele é apóstolo. Aquela pessoa que onde ela chega, ela abre igreja, já o tratou, né? Uhum. Aquele que vê uma floresta assim, ele vai quebrando tudo e vai despedaçando tudo e vai... Só que aí nós viemos, né, dessa linhagem que se pregasse bonito, opa, vai dar um bom pastor. Uhum. Se ganhasse alma, rapaz, vai dar para um bom pastor. Isso aí é um cara bom para ser pastor. Não. E aí não vai criando uma identidade na pessoa. Sim. Vai criando um rótulo. E ela acha que porque ela tem esse rótulo, e ela vai ficando frustrada. Ela vai ficando, sabe, aquilo vai trazendo peso sobre ela. E uma coisa que o apóstolo Pedro Medina foi a primeira pessoa que, na verdade, eu já tinha estudado sobre isso, e era muita dúvida no meu coração. Porque eu ficava pensando, mas a Bíblia diz que nos 5 ministérios, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, e não estou entendendo, porque eu ficava pensando, mas cadê os apóstolos? Cadê os mestres? Cadê os evangelistas? Cadê os pastores? E sabe, eu ficava olhando, eu sentia falta, porque eu olhava para uma igreja, eu não conseguia ver o mestre lá.
E eu também não consegui entender o verdadeiro ofício do profeta. Aí um dia, chegamos na família do reino, aí eu fui almoçar com o apóstolo Pedro Medina e mais alguns outros, né, que estavam com ele ali. Aí ele falou de 6 ministérios. Eu já fiquei de orelha em pé, né? A gente já fica de orelha em pé. O que vai vir daí? Mas ele falou assim, olha, eu vou ensinar algo para vocês, que é algo que eu acredito. Aí ele falou, eu acredito que cada um tem um chamado no reino. Cada um se move no reino. Eu acredito no evangelista. Aí ele foi falando sobre os evangelistas, como Billy Graham, como o evangelista Reinhard Bonnke. Aí ele foi, olha, profetas. E aí ele foi falando de alguns profetas como T.B. Joshua, alguns outros que ele foi dando nome. E ele foi pontuando, e eu comecei a entender, é verdade, esse cara é profeta mesmo. Cindy Jacobs e outros. Aí ele foi falando de mestre. Eu falei, é verdade. Aquele de Reagan, né? Foi um homem que ele lançou muitos livros de ensinamento. Aí depois veio a visão apostólica. E aí ele foi falando nomes também de alguns apóstolos. E aí eu fui olhando e falei, uau, é verdade. De pastores. Aí eu pude entender que quando nós temos essa visão de encaixar a pessoa no chamado que ela tem, ela flui mais. Quando o profeta ele entende que ele não é maior que o pastor da igreja, ele vai fluir mais. Que ele está ali para... É verdade. Quando o apóstolo entende que ele não é um pastor de igreja, mas ele é um pastor de nações, que ele é alguém que tem uma unção de nações, aí ele flui mais. Quando o evangelista ele entende que o dom de cura, de milagres, de prodígios, né, é aquilo que fluía Billy Graham, aquilo que fluía Reinhard Bonnke, o reino de Deus ganha. É verdade. Quem ganha é o reino de Deus. Aí tá bom, aí ele falou do 5 ministérios, eu pensei agora qual que é o último, né? Ele falou assim, o ministério dos arimateias, daqueles que Deus vai levantar como grandes empresários que vão investir no reino. Eu falei, uau, eu nunca tinha visto isso. Porque tem gente que ela precisa entender que ela não vai ser apóstolo, que ela não vai ser profeta, não vai ser evangelista, não vai ser diácono, não vai ser porteiro. É verdade. Ela foi chamada para ser aquele que vai produzir finanças para o reino. E aí não tem como. Aí a igreja vai... Aí o reino de Deus vai propagar. É verdade. Então, identidade. É o que você acabou de falar, pastora. Quando a pessoa tem identidade, ela não vai ficar presa. Mas eu fiz. Não, é como o seu esposo mesmo. Ele fez e a gente tem que estar muito consciente disso. O ser humano, por mais que você faça, vai ter um momento que ainda você... eu costumo dizer que a ingratidão ainda é uma doença que está em muitos corações. Muito. Por mais que você faça, vai chegar um momento que parece que você nunca vai ser reconhecido por aquilo que você fez. Mas é o que, né, nós entendemos. Mas é exatamente isso, né, pastor? O reconhecimento vem do Senhor. Vem do Senhor. Se a gente espera reconhecimento do homem, vai ficar só rodando. Vai ficar rodando. Vai ficar rodando. Mas se a gente tiver centrado na nossa cabeça, dizendo, eu estou fazendo para o reino, eu só preciso que só ele me veja, só mais ninguém. Eu não sou nada. Eu só estou aqui para fazer a vontade do Pai. Amém. Né? Estou aqui dando minha vida, né? Dando não, porque a minha vida já é dele, né? Já é dele. Então eu estou aqui, na verdade, fazendo o que ele me propôs a fazer, né? Que é andar nos caminhos dele, conforme a vontade dele, e trazer a minha vida, eu acho que, lógico, não querendo ser melhor que ninguém, nem fazendo, mas a minha família, quem conhece a nossa família é do reino, sabe? De cada um faz uma coisa e cada um... Então, é isso, é o que a gente quer, entende isso, de que a gente está aqui por um propósito, que Deus não é Deus de coincidência, Deus não é Deus de acaso, Deus é Deus de propósito. E se
se Ele colocou a gente aqui, é porque um propósito tem em nossa vida. Com certeza. E eu creio que muitas coisas vão acontecer em nome de Jesus. E nessa caminhada aí também do pastor aqui em Portugal. Amém. Em nome de Jesus. Pastor, me conte uma experiência com Deus que o senhor já teve, que o senhor falou assim, nossa, o que é isso? Olha, é interessante. Quando eu passei por esse processo da minha conversão gente, eu fiquei muito apaixonado por Jesus. E a gente ia para o monte orar. E eu me lembro que uma das orações e uma campanha que nós fazíamos lá era a campanha de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. A gente ia para um monte orar. Pensa, nossa. Jovens que dava 11 horas da noite, nós subíamos para o monte. E qual era o desejo daqueles jovens? Não era namoro, não era nada material. E aí a nossa oração era na época, né? Senhor, nos usa. Senhor, nós queremos ser batizados com o Espírito Santo, ter poder, ter glória, e nos envia para as nações. E interessante, que coincidência mesmo. Eu olho hoje, eu vejo desses jovens, muitos são pastores hoje, outros já foram para as nações. Inclusive, eu toquei em Portugal, né? Pois. E aí, eu me lembro que naquele período, eu li um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, nossa, do Benny Hinn. Já vi também. Meu Deus, quando eu li aquele livro, eu não via a hora de chegar em casa. Eu trabalhava na época das 6 às 2 da tarde. E aí, eu falava, pai, chegar em casa, não via a hora de entrar dentro do quarto lá. Eu puxava a cadeira e orava. Aí um dia, chegou uns irmãos e foram lá em casa. Falou, irmão Ricardo, eles me chamavam o irmão do fogo. Não sei por quê. Olha, não sabe por quê. Aí, eu me lembro que eles foram lá em casa, e aí ele chegou com ele, a esposa, mais 2 jovens. Eu falei, irmão Ricardo, olha por elas aqui, porque ela está com uma dor de cabeça que não passa. E eu queria que você viesse aqui só para você orar por ela. Esses dias eu estava conversando com o pessoal da igreja sobre isso. E com a minha esposa também. Eu era novo convertido, gente. Aí eu me lembro que eu coloquei as mãos sobre ela. Gente, naquele momento, aquela menina, ela começou a pular igual pipoca. Nossa. E aí começou a orar em línguas. E naquele momento, ela foi batizada com o Espírito Santo. E quando eu olhei, para mim foi uma experiência. Sim. Porque até então, quando é interessante que quando eu fui ler o livro Bom Dia Espírito Santo, eu fui numa locadora e peguei uma fita da época da Adonep, quando o Benny Hinn foi na Adonep, no Rio de Janeiro. E vi aquele homem soprando, aquele homem jogando paletó. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso existe mesmo, né? Aí quando eu coloquei a mão sobre ela, e quando eu tirei, você já viu esses memes que a pessoa toma um tapa nas costas e fica a marca da palma das mãos? E quando eu tirei, aqui nela ficou vermelho assim, parecia que eu tinha dado um tapa nela. Aí ela... E o fogo de Deus ali tomando eles ali. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí a glória de Deus invadiu a minha sala. E aí foi choro, foi batismo com o Espírito Santo. E aí isso foi numa quarta-feira. Aí no sábado ele me liga, falou, amanhã de manhã eu queria que você pregasse aqui na Assembleia de Deus. Falei, pai, mas pode vir, porque eu falei que você é o irmãozinho do fogo. E aí foi uma das vezes que eu fui pregar numa igreja. Eu me lembro que eu preguei sobre Lázaro. Aí eu acabei de pregar. E aí as minhas inspirações de pregação eram pregadores como Abílio Santana, né? No começo a gente começa... Napoleão Falcão, Gilmar Santos. Eu me lembro que eu abri a Bíblia. Boa tarde nessa noite. Boa tarde. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra vossas Bíblias no livro de João. Rapaz, preguei.
E aí eu chamei o pessoal para frente. Agora eu vou orar aqui agora. E Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Eita, o fogo de Deus veio sobre aquele lugar. Aí ele dava risada, porque ele falava assim, falando com você, rapaz, você tem fogo de Deus aí. E aí, só que assim, ó, aí, né, eu falei para minha esposa que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque assim, ó, eu me lembro que aquela experiência foi muito poderosa. Mas o tempo foi passando, aí eu fui fazer seminário. Seminário é uma benção, gente. Teologia é uma benção. O grande problema é que a gente fica agora, a gente cai para um outro lado. A gente fica balanceado para um outro lado. Aí eu já comecei a ficar um pouco mais rígido, frio, calculista. A razão começou a tomar conta. Sim. E aí eu parei de me aprofundar mais em Deus, de orar, de jejuar, de ter minha vida com Deus. E aí eu, assim, isso esfriou. Aí quando nós, né, de tempo em tempo isso até vinha. Eu me lembro de tempo em tempo vinha, mas aí eu abafava. Porque eu tinha a gente tinha aquele pensamento, né? Ah, mas isso é movimento. Ah, mas isso aí é... Só que, olhando para a Bíblia, nós vamos ver que Jesus, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios. Jesus, ele se movia no sobrenatural. Sim. Paulo fala assim, olha, gente, eu não vim até vós com palavras de sabedoria humana, de filosofias humanas, não, eu vim em evangelho de poder do Espírito Santo. Então, eu estava falando esses dias para o pessoal, eu falei, gente, o natural nosso é andar no sobrenatural. Sobrenatural, com certeza. Porque se a gente começar a ficar, sabe, andando no natural, que evangelho é esse que nós estamos pregando? E aí, sabe, depois que nós viemos para cá, e lá em Balneário já comecei. Aí eu falei, depois que conheci o apóstolo Pedro Medina e tudo aquilo que está acontecendo, né? Eu falei, não, eu quero isso, eu amo isso aí. E aí voltei novamente a ter minha vida de profundidade. Eu costumo dizer, pastora, que eu sou um amante da oração em línguas. Eu passo horas orando em línguas. Pois. Eu sou um amante de jejum. Veio um pastor amigo nosso do Brasil ficar um tempo com nós aqui, o pastor Lázaro, e pouco ele foi comigo e ele falou assim, rapaz, eu estou indo para o Brasil impactado com você, com a cultura que você tem. Eu falei, mas qual cultura? Rapaz, você jejua muito, você ora muito em línguas, você é muito sobrenatural, você gosta muito do sobrenatural. Eu falei, eu amo isso. Lógico. E aí, depois que a gente voltou a ativar, eu me lembro que nessa época, lá na minha juventude, quando eu estava passando por esse processo de fogo, de poder de Deus, eu me lembro que nós, os jovens, tinham um costume de todo final do mês a gente juntava os jovens e ia para um clube. E nesse clube, nós no final, né, cada um convidava um amigo, tinha um momento de lazer, mas no final tinha que ter um louvor, tinha que ter um culto, né, nós os jovens ali. Aí eu me lembro que fizemos aquele culto, aí esse Pedro que eu te falei que ele fazia o louvor, aí nesse dia ele fez o louvor, ele deu uma palavra e falou, quem está enfermo, vem aqui na frente. Eu fiquei só observando, falei, que bacana, né? Hoje Deus vai... Aí ele falou assim, eu quero que o irmão Ricardo venha orar por todos que estão aqui na frente. Aí eu falei, amém. Já estava vindo de um momento de... E eu me lembro que eu orei para os jovens, e eu me lembro que eu coloquei a mão sobre uma mulher. Mas sabe quando você ora e você sente que alguma coisa aconteceu ali? Uhum. Eu falei, alguma coisa aconteceu com essa mulher. Mas enfim. Aí, aconteceu no domingo, aí na quarta-feira, o meu pastor estava pregando. Aí o meu pastor falou assim, gente, domingo aconteceu algo. Aí todo mundo ficou olhando assim, né? Eu falei, será que aconteceu alguma coisa errada, né? Ele aproveitou e vai vir. Ele falou, aconteceu um milagre. Todo mundo ficou espantado. E Deus usa a vida dos jovens. Aí todo mundo ficou olhando.
uma mulher que foi visitar, que foi convidada para estar nesse momento de lazer e momento do culto ali, ela tinha um tumor. E ela estava fazendo meses fazendo exame. E do lado esquerdo dela estava com uma sonda. Só que quando ela foi, ela não deixou ninguém ver. Ela tava, né? E quando ela recebeu a oração, ela viu que alguma coisa mudou. Nossa. E na segunda-feira, quando ela foi fazer os exames, os médicos viram que aquele lugar estava fechado, estava seco. E fizeram os exames e ela foi curada. Glória E foi na oração do jovem Ricardo. Aleluia. Aí naquele momento ali, sabe, despertou algo em mim. E quando nós viemos para a Filha do Reino, e eu comecei a ver os milagres que aconteciam, da vida do apóstolo Pedro Medina, a ativação dele. E eu me lembro que eu estava sentado, e foi numa quarta-feira. E Deus usando ele no profético. Sabe Deus usando ele? Perdão. E aí ele sendo usado por Deus ali. E Deus ali com cura, com milagres. E eu olhando aquilo ali, eu fiquei... Sabe que você fica parado olhando? Eu falei, meu Deus. E dentro de mim eu falei, ô Senhor, eu quero isso aí. Se estudando, a gente já fica cheio, vendo. Aí o Espírito de Deus falou comigo. Eu vi aquela voz falando comigo assim, olha, fica de olho no que ele está fazendo aí. Porque eu vou usar você da mesma forma que eu estou usando ele. Mas aquilo foi tão impactante que eu levantei e fui no banheiro. E falei assim, né? Ô Senhor, não brinca comigo não. Não brinca comigo não. Aí eu voltei e sentei no mesmo lugar na frente assim. E ele continuou ali, né? Fazendo aquele mover dele. Aí ele subiu e foi para pregar. Só que quando ele chega perto do púlpito para poder pregar, ele dá meia volta e volta onde eu estou ali sentado. Ele olha, filho Ricardo, olha para mim. Deus mandou falar para você observar tudo que está acontecendo comigo aqui, porque eu vou te usar da mesma forma. Nossa. A mesma forma que eu estou sendo usado, Deus vai usar você. Então observe tudo que está acontecendo aqui. E ele levantou e foi a confirmação de Deus para mim. Aí chegamos aqui em Portugal e a gente tem se movido, se movimentado, a gente tem, sabe, uma das coisas que sabe, a gente tem trazido para cá é essa realidade do reino. Fui pregar na igreja, teve um domingo que eu recebi um convite para pregar numa igreja ali do outro lado da ponte, só que da outra ponte lá, esqueci o nome agora. E aí, chegamos na igreja, preparei a mensagem, né? 25 de abril? 25 de abril. Uhum. Preparei a mensagem, toda, sabe, introdução. Falei, rapaz, que mensagem. Aí chegamos na igreja, aí o pastor que nos convidou, a pastora Cristiane fez o louvor e tudo. E eu ali, né? Senhor, o que o senhor quer fazer aqui hoje? E tinha, né, várias pessoas ali, tinha alguns idosos. E quando ele me chama, aí eu peguei um microfone assim, aí comecei a falar dos milagres. Fui contando alguns testemunhos. Aí eu falei assim, tem alguém aqui que quer ser curado? Mas eu achei assim que... Aí, de repente, aquelas senhorinhas começaram a levantar aí lá na frente. Aí eu orei, falei assim, o que está acontecendo? O meu joelho está doendo. Tanta dor no joelho. Eu falei, senta aí. Quando eu assentei ali, ela sentou no banco ali, eu vi que uma das pernas estava menor que a outra. Uhum. Aí eu falei, só quer ser curada? Eu falei, eu desejo ser curada. Então eu orei, perna, cresça agora em nome de Jesus. A perna cresceu. No. Aí isso ativou a fé das outras. Meu Deus. Aí outra chegou para mim e falou, eu estou com uma dor aqui na bacia, dor na coluna. E eu brinquei, falei assim, tenta abaixar até onde a senhora vai. E ela baixou e nada, né? Eu vi que estava bem difícil ali. Eu olhei para ela e brinquei, só quer uma coluna de 15 anos? Ela, eu quero. Eu falei, só tem quantos anos? Eu tenho 73 anos. Eu falei, eita, só quer uma coluna de 15 anos? Eu falei, eu quero a coluna de 15 anos. E falei, então eu vou orar. Eu falei, coluna,
Volte ao normal agora como Deus te criou. E soprei. Falei, agora a senhora vai baixar novamente. A senhora vai tocar no chão. Ela baixou e ela voltou alegre e foi curada. Outra com dor no ombro, que não conseguia levantar. Eu orei pelo ombro dela, falei assim, levanta o bom. Ela levantou o direito. Agora ela vai levantar o melhor. Ela levantou até em cima. E ela foi curada. E ali não consegui pregar, fiquei 1 hora. Glória a Deus. E Deus assim, movendo em curas e milagres. Aí eu me lembro que quando acabou aquele movimento, eu falei, agora eu vou pregar. O pastor falou assim, pastor, não, deixa para a próxima, o pastor só prega. Já passamos do horário. Eu falei, amém, respeito, tá certo. Mas o importante é que a glória de Deus veio. Aí à noite, eu fui pregar na igreja Ibaque, do nosso amigo pastor Rodrigo. E o que acontece? Quando ele passou ali para me pregar, eu fui contar a história de que aconteceu de manhã. E eu estava com uma mensagem, até falei para ele assim, preparei uma mensagem de Josué capítulo 1. E eles estavam ansiosos de ver essa mensagem. Mas o que acontece? Eu comecei a contar do que aconteceu de manhã. Gente, eu fui numa igreja, né? Aconteceu isso. Mas tem alguém aqui que quer receber um milagre? Quase 80%, 100% da igreja, quase, uns 80% veio na frente para receber a oração. Aí eu orei com pessoas que tinham lactose, como é que fala? Intolerância à lactose. Gente com problema no joelho. Gente com... as mães chegaram com seus filhos com autismo. Epilepsia. E eu fui orando. E quanto mais orava, mais gente vinha. E eu falava, faz o teste agora aí. E como é que tá? A perna cresceu. Faz o teste agora do joelho. E, tô curado. E pessoas com intolerância à lactose, falaram, você vai fazer o teste, você vai comer, você já está curada. Gente que sentiu o poder de Deus, gente que foi tocada pelo Espírito Santo, e foi profundo isso. Mas teve algo que me impactou. Aí chegou uma família, um casal com um bebezinho de colo. E aí eu falei, o que vocês gostariam que eu orasse? Ele falou, pastor, ora pelo nosso bebê. Ele tem uma perninha maior que a outra. E ele tem um desvio na bacia. Eu falei, vocês creem que Jesus cura? Eles falaram, pastor, nós cremos. Eu falei, então eu vou orar e Jesus vai curar. Eu falei, perna, cresça agora em nome de Jesus. Bacia, volte ao normal. Desvio, desapareça. E orei. Aí, passou-se umas 2 semanas após isso, um obreiro de lá me manda um áudio. Profeta, tudo bem, pastor Ricardo? Eu falei, querido, tudo bem. Pastor, eu estou te ligando para deixar o seu coração alegre. Eu falei, o que foi que aconteceu? Sabe aquele casal com aquele bebê que tinha uma perna maior que a outra, tinha um desvio na bacia? Quando o Senhor orou por eles, na semana eles foram se consultar com o médico. E o médico ficou assombrado, porque o desvio não tinha mais. E a perna da criança estava igual a outra. Glória a Deus. Uau. E foram outras coisas que foram acontecendo. Glória a Deus. No domingo na igreja, eu também, na nossa igreja. Enfim, não consegui pregar na igreja do pastor, eu subi, eu vi que hora que é, pastor, já não dá. Falei, então tá bom, então na próxima vez eu venho e prego. E aí, num outro domingo, uma irmã me ligou na nossa igreja, falou, pastor, a minha irmã, ela anda como se fosse uma muleta, só de uma mão, né? Ela tem um problema na bacia, e sente muitas dores na parte da bacia, na coluna e na perna. E ela vai no culto hoje. E não é crente nada, vai no culto hoje, eu mandei ela ir, ela tem que ir, que ela vai ser curada. Eu falei, então tá bom. E né, eu vi que tinha alguém do lado dessa irmã, o nome dela é Rita, e a irmã dela é Glória, é Graça, né? Graça, olha só, Rita e Graça. Aí eu, ela chegou ali. Aí eu comecei a contar os testemunhos do que aconteceu na igreja do pastor lá. E eu falei, gente, Jesus está aqui, ele vai curar. Aí ela não veio na frente. Eu falei para ela assim,
Você crê que Jesus cura? Mas eu vi que aquele clima, aquilo que está acontecendo é muito novo para ela. Aham. Eu vi que ela ficava assim, sabe, com o olho regalado? Assustada. Eu falei, eita, é hoje. Eu falei, pega uma cadeira aí, gente. Eu falei, senta aí, filha. Onde é que é a dor? Ela me falou. Eu falei, eu vou orar para você. Aí eu falei, eu vi que uma das pernas era mais curta que a outra. Eu orei, perna cresça. Aí cresceu. Falei, você consegue se abaixar até... Ela falou, não consigo, pastor. Eu sinto muita dor. Eu sinto dor. Eu vi o olhar dela de medo. Sim. Falei, mas eu vou orar. Eu coloquei a mão, falei, coluna, volte ao normal agora. Aí ela estava com aquele... Falei, me dá para mim isso aqui. Coloquei na mão de alguém. Falei, filha, abaixa agora. Ela abaixou e quando ela abaixou, ela se assustou. Tá doendo? Não, não tá doendo. Não tá doendo. Não tá doendo. Não tá doendo. Falei, vamos andar agora. E eu vi que os primeiros passos dela, ela estava dando... Ela estava tendo dificuldade de andar, porque ainda na mente dela é como se tivesse dor. Falei, não, filha, não vai doer, você está curada. Aí começamos a andar. Eu falei, vamos correr um pouquinho. Ela correu. E ela ficou totalmente curada. Curada. E ela voltou no médico. E ela mora numa cidade, acho que é 3, Alvergue. Alverca. Ela voltou. E quando ela foi fazer o exame, o médico falou, vem cá. E assim, o médico não entendeu, porque quando ela voltou, ela está muito alegre. Muito feliz. Por que você está feliz? Não entendi por que você está tão alegre. Eu falei, não sei, pastor. Ô, doutor, eu fui curada. Inclusive está aqui, ó. E ela devolveu para ele aquele... Né, amuleto. Eu até falei para ela assim, dá para mim isso aqui, né? Para me colocar aqui. Ela falou, não, é do médico, vou devolver para ele. Eu falei, então tá, devolve. E o médico ficou, assim, surpreendido, porque como pode, né? E ela estava alegre, feliz, porque estava curada. Agora, teve algo interessante que aconteceu, que naquele dia também ela aceitou a Jesus. Você acredita que quando ela estava falando de tudo que aconteceu, ela não falou do milagre? Por mais que ela ficou impactada. Sim. Ela falou assim para a irmã dela. Porque na hora que ela aceitou Jesus, eu falei para ela assim, ô Graça, olhe para trás. E quando ela olhou, eu falei, agora, essa aqui é a sua nova família. Aí veio as irmãs, abraçou ela e tal. E eu vi que ela ficou impactada. Você acredita, pastora, que no dia ela falou assim, que ela não se lembra, ela nem ficou tão presa à cura. Ela falou assim, mas eu me lembro do rosto de cada pessoa que me abraçou. Eu me lembro do rosto de cada pessoa que estava naquele culto. Ou seja, o amor de Jesus invadiu o coração dela. Nossa, é que agora me lembrou daquela passagem da mulher lá do fluxo de sangue, né? Quando ela tocou em Jesus e foi curada, e Jesus falou, quem foi? E ela contou toda a história, e no final, Jesus virou para ela e falou assim, filha, né? Então, na verdade, ali, porque aquela mulher estava afastada da família, estava afastada dos seus conhecidos, 12 anos já não sentava numa mesa para estar em comunhão, em uma refeição com ninguém. Então, eu creio que a cura maior dela foi o emocional, né? Foi o emocional ali, me chamando de filha. Quantos anos eu não sentia isso? É o poder do amor, né? Nossa, o poder do amor é maravilhoso. E isso é muito forte. Filha, Jesus restaurou a paternidade da vida dela. E eu creio nisso. Uma coisa que o apóstolo Pedro Medina fala, ele falou assim, que o que ativou ele para viver uma vida de milagres foi olhar para o enfermo e sentir compaixão dele. É isso que muitas pessoas não entendem. É por isso que há muitas discussões... Há muitos que não entendem que quando... porque assim, eu vou ser sincero, não é a mãe dele, não é o pai dele, não é o irmão dele, não é o filho dele, não é... Agora imagina, o apóstolo um dia orou para uma família que trouxe um filho que tinha autismo. É muito forte isso, sabe por quê? Porque o autista, ele não consegue olhar nos olhos, não expressa nenhum sentimento. E quando essa família levou, o nome dele é Benjamin, levou esse menino para o apóstolo orar por ele. Esse menino, até para fazer as necessidades, tomar banho, o pai tinha que ajudar.
Quando o apóstolo orou por ele e declarou cura sobre aquele menino, uma semana depois, o pai estava no banheiro, ali escovando os dentes e tal. Aquele menino que nunca tinha olhado nos olhos do pai, nunca tinha falado uma palavra sequer, ele foi até o banheiro onde o pai estava e olhou dentro dos olhos do pai e falou: papai, eu te amo. Nossa. Então é isso. É a compaixão que Jesus quer da gente, sabe? É aquilo que Paulo fala, que nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo. De nós entendemos que o Evangelho não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com o outro. Não tem. A riqueza que Deus vai colocar nas minhas mãos, e talvez muitos não conseguem entender, que eu vou ser uma fonte, eu vou ser aquilo que Deus falou para Abraão: tu serás uma bênção para as nações. Então, nós temos que ser bênção para as nações. Eu estou crendo que Jesus, eu estou crendo assim que está vindo uma nova... eu participei de um evento lá em Espanha com o apóstolo Guilherme Maldonado. E a palavra que ele trouxe foi a glória, a última glória. E a igreja está vivendo a última colheita. E sabe o que eu aprendo com isso? Isaías, quando teve uma revelação em Isaías capítulo 6, ali, com a glória de Deus, falou que toda a terra se encheria com a glória do Senhor. Adão foi vestido dessa glória, porém perdeu. Jesus veio e restaurou essa glória. E aí nós somos aqueles que vamos revelar essa glória para a humanidade. Eu sempre estudei sobre a vida dos grandes avivalistas e sobre os grandes avivamentos. Homens como, sabe, uma mulher que para mim, assim, a Kathleen Kuhlman, foi poderosa. Homens como aqueles que estavam na Rua Azusa. Nossa. Sabe, aí a gente olha para o passado e fala: uau! Evan Roberts, uau! John Wesley, Charles Finney. E aí a gente começa a ficar, sabe, emocionado com isso. Domingo eu estava falando isso na igreja. Falei: gente, eu fico fascinado, eu acho legal quando eu ouço sobre a história de Davi, sobre Moisés, sobre Paulo, que os lenços de Paulo curavam os enfermos, Pedro, a sua sombra. Mas, gente, isso aqui não é um sinal para nos revelar que a gente também pode caminhar nisso aí? Exatamente. Mas nós nos limitamos tanto a olhar as páginas da Bíblia e ficar preso a algo que parece que é só histórico. Sim. E ficamos presos a um Jesus histórico. E aí, hoje eu entendo que não tem mais... O evangelho não é um evangelho de celebridades. É um evangelho daqueles que vão e estão dispostos a carregar a glória. Isso é verdade. Eu olho para a internet hoje, esses dias eu estava vendo, fiquei fascinado com uma jovem que estava em um supermercado. E aí a senhora numa cadeira de roda. Interessante, não estava na igreja, não estava numa cruzada, não estava em nenhum movimento tão espiritual. Ela estava no supermercado. E a jovem olhou para ela, se aproximou, falou de um Jesus que cura, orou. Aquela senhora levantou da cadeira de roda. Não estava no culto, não estava... Aleluia. Mas se todos é porque o ide de Jesus, Jesus mesmo fala, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, o ide é exatamente isso. Você saiu de casa, você tem que estar pronto, preparado para o que Deus quer fazer. Entendeu? É o que eu falo através da sua vida. Tu não é ninguém, mas o poder de Deus é Ele, é sobre Ele, não é sobre ninguém. A glória dele manifesta, não é?
Então, olha, pastor, eu estou sendo prova viva disso, de que quando Deus quer fazer, você pode estar machucado, você pode estar destruído, mas através de sua vida vai sair algo. Amém, eu creio. Porque no Uber, essa semana passada eu até comentei aqui em casa, quinta-feira, eu levei uma senhora, e aí, angolana até, e ela estava na casa da sogra dela. E aí, peguei ela ali no Mercadona e levei ela para... Sabe aquele 7 minutos, mas parece que estava ali já uma meia hora e 1 hora. E eu não falei, na minha visão, na minha, né, percepção, algo extraordinário, algo normal de Deus, que Deus ainda pode fazer e tal. E essa mulher chorou e falou, foi Deus que enviou você, porque eu precisava escutar isso. E sabe aquele negócio que você olha, Senhor, como isso? O dia que eu tô menos, sabe? Aquele dia que você tá com menos fé, vamos dizer, menos... E Deus usa. Mas é exatamente isso. É aí que a gente reconhece que não é sobre nós. Não é sobre como você tá bem, quando você... Agora sim, não é sobre agora tô você. cheio. Não é. Entende? É sobre aquele que nos enviou. É sobre aquele que nos enviou. Pastor, meu Deus do céu, que conversa boa, que testemunho bom, que experiência maravilhosa. Pastor, já faço o convite aqui para o episódio 2, porque se a gente for esticar aqui, a gente vai levar a noite toda. Fica. E é bom que a gente está sentindo, né, já a presença dele. Glória a Deus. A gente começa a falar dele, ele vem. É verdade. Dá vontade de chorar, dá vontade nossa, de... Meu Deus. É verdade. Obrigado. Pastor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Gratidão por o Senhor ter disponibilizado uma pessoa simples, humilde. Já deu, não conheço, né, de conviver, mas já deu para perceber Amém. que o Senhor carrega Jesus. Amém. E que eu costumo dizer, você receber um elogio melhor é falar, eu vejo Jesus em você. Amém. Então, eu vejo Jesus no Amém. Senhor, eu vejo Amém. Jesus na esposa do Senhor. Amém. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas através da Amém. vida do Senhor, porque Eu Deus recebo. não enviou o Senhor aqui para ficar de qualquer jeito. Eu creio que o Senhor vai impactar Amém. essa nação, em Eu nome creio. de Jesus. Receba essas palavras. Eu creio em nome de Jesus. E que maravilha! E já está convidado, já fica aqui o convite para o 2º episódio, em nome de Jesus. Eu posso aproveitar o momento? Amém. Eu sei que os seus ouvintes, aqueles que vão ver esse podcast, porque você pode se preparar, porque isso aqui vai tocar muita gente. Amém. Eu creio. Deus está abrindo portas. Eu vejo isso aqui indo e entrando em lugares, até mesmo onde o evangelho é mais fechado. Eu creio. Mas esse lugar vai entrar em lugares. Eu creio. Não se preocupe com os recursos, não se preocupe. Virá muitos recursos. Pessoas irão sentar aqui, que são pessoas de relevância no mundo cristão. Pessoas irão sentar aqui, que você vai ficar surpreendida. Amém. E é o seguinte, elas vão te ligar. Amém, eu creio. Elas vão te ligar, dizendo, olha, eu tenho um grande desejo de participar do seu podcast. Amém. E eu queria dizer para todos aqueles que estão vendo esse podcast, nós estamos falando de um Jesus que não mudou. Nós estamos falando de um Jesus não histórico. Nós estamos falando de um Jesus que ressuscitou ao 3º dia. Nós falamos de um Jesus que ele falou algo para a igreja, que toda autoridade estava sobre ele. E essa autoridade ele colocou sobre os ombros da igreja. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E aí, esse poder veio acompanhado de sinais, de curas, de prodígios e maravilhas. Talvez você que está vendo esse podcast está enfermo aí. Talvez você foi desenganado pelos médicos. De repente você está vivendo um momento da sua vida
preso a enfermidades que, ao seu ver, parece uma enfermidade de morte. Talvez você tenha um diagnóstico de câncer, de nódulos. Talvez você tenha um filho que precisa de cura. Talvez você vive dentro do seu organismo rejeições a alguns alimentos. Talvez você tenha alguma parte do seu corpo que é menor do que a outra. De repente eu estou falando com mulheres aqui que têm nódulos nos seios, no útero. Estou falando com homens aqui que têm problema de coluna, desvios. Então eu quero declarar agora que aonde você está ouvindo e nos vendo, em nome de Jesus, sejam curados agora. Enfermidades, câncer, nódulos, caroços, desvios na coluna, membros, em nome de Jesus, venha a existência agora, aonde houver um desligamento, nervos, surjam agora em nome de Jesus, eu oro. Milagres criativos, em nome de Jesus. Você que está precisando, desejoso, de sentir o toque do Espírito Santo, receba em nome de Jesus fogo, que haja manifestações agora, manifestações de pó de ouro, manifestações de pó de diamante, manifestações de óleo sendo agora, transmitido através das suas mãos. Você que está sentindo um formigamento, é a presença do Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Pastora, Deus abençoe. Eu quero agradecer. Amém. Obrigado. E sempre que nos convidar, conta com a gente. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu esposo. Amém. Amém. Não o conheço ainda, mas eu já vejo que é um grande homem de Deus. Vocês são uma família abençoada. Amém. Amém. Pastor, amém. Muito obrigada. Aleluia. Se você não sentiu a presença de Deus, meu Deus. Ai, Jesus, eu estou me despedindo aqui, mas a minha vontade mesmo era de continuar e dobrar a noite até virar vigília. Mas se você que chegou até aqui com a gente, ouvindo esse grande testemunho, essas experiências com Deus, esse mover do Espírito Santo do Senhor, eu te peço que você compartilhe, você comente, curta, compartilhe com seus familiares, seus amigos, seus inimigos, porque todos precisam de salvação em nome de Jesus. E obrigado por você ter chegado até aqui. Eu creio que o Senhor grandes coisas fez na tua vida. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.